Então hoje vamos começar um curso da tireoide. Para iniciar o exame da tireoide, o mais importante que temos que ter em mente é como colocar o nome do paciente, a idade no aparelho. Então a gente começa colocando os dados dele no aparelho. Então, o André tem 33 anos. É bom colocar quem está realizando o exame, no caso aqui eu, Raul Moreira, e o médico que solicitou o exame, né? Então, o Dr. João. Uma vez colocando os dados do paciente, a gente agora tem que pensar em que tipo de exame vai ser feito, né? Então, colocamos aqui para começar o exame. Temos os 3 tipos de transdutores. O transdutor que nós vamos utilizar é o transdutor linear de 11 MHz, que é um transdutor muito bom para fazer o exame da tireoide. Acima disso, pode ser feito também, acima de 11 MHz. Quanto maior a frequência, menor a profundidade. Então a gente tem que levar em conta que tipo de tireoide a gente vai examinar também. Então isso a gente vai adaptando conforme o exame, né? A gente geralmente então começa com transdutor linear e no decorrer do exame, quando a gente vai vendo a tireoide do paciente, a gente vai adaptando o transdutor correto. Então, uma vez a gente seleciona o transdutor de 11 MHz, vamos selecionar o subtipo de exame agora. Pode ser então a tireoide, tem a tireoide superficial, tem pequenas partes no geral. Então, como a gente não conhece ainda a tireoide do André, a gente coloca na tireoide convencional. Bom, qual a posição do paciente aqui, né? Temos então que deixar bem exposto o pescoço dele. Temos uma almofadinha que a gente normalmente coloca atrás do pescoço do paciente, para que o pescoço fique bem esticado, né? A posição nem sempre é a ideal para o paciente, mas como o exame da tireoide normalmente é rápido, isso não vai atrapalhar. Então, essa é a posição correta, né? Então, o que a gente faz agora? A gente simplesmente coloca o gel na quantidade certa, não precisa lambuzar muito, isso aqui é mais do que suficiente. Isso vai ser bom para o paciente e para a gente não se suja de gel, o paciente não se suja muito, não gasta muito papel depois, então só tem benefícios. Vamos colocar então essa quantidade. Coloca-se o transdutor bem no meio, né, na fúrcula. Começa a se analisar. Bom, uma vez que a gente coloca o transdutor aqui, a tireoide não aparece inteira. A gente tem que lançar mão das nossas possibilidades. Então, a gente usa o convexo virtual, que os aparelhos hoje em dia todos vêm com isso. A gente simplesmente amplia amplia a tela, né? Faz então toda a tireoide caber dentro da tela. Então aqui é o convencional, e uma vez que a gente tem então essa opção de colocar no convexo virtual, a gente aperta o botão e toda a tireoide aparece ali. Uma vez que a gente está vendo a tireoide, a gente tem que ajustar o ganho para conseguir ver a tireoide de uma forma adequada. Então a gente ajusta o ganho. Aqui é de mais, aqui é de menos. Temos que, então, colocar no meio termo. Então, aqui está a tireoide, toda ela na nossa frente. Bom, frisando o transdutor. Aqui fica a traqueia, a tireoide, lobo esquerdo, istmo, lobo direito. Artéria carótida comum direita, artéria carótida comum esquerda. Aqui são os músculos da região da traqueia e da tireoide, né? Peritireoideios. Aqui é a gordura, né? Tecido subcutâneo e a pele ali em cima. A tireoide, a primeira coisa que a gente tem que ver é se ela é móvel. Móvel é a deglutição. Então a gente pede o paciente deglutir, engole então, André, e a gente vê que a tireoide se mexe. Então ela não está rígida, não está aderida a nenhuma estrutura. Uma vez, então, que a gente pega a tireoide como um todo, a gente analisa ela. Olha um pouquinho o lobo direito, olha um pouquinho o lobo esquerdo, né?
A gente também pode lançar mão de outros recursos, como tireoide superficial. A gente pode tentar ver se quando a tireoide é bem, o paciente é bem magrinho ou é uma criança, a gente pode então fazer uma análise com a tireoide mais superficial. Nesse caso, não funcionou muito bem para ele, porque ela sai dos limites da nossa visão. Então a gente volta para o exame convencional, regula o ganho e se analisa primeiro o lobo direito, aumenta o virtual. Aqui o virtual convexo vai ser bem útil. Estamos vendo o lobo direito, mas eu não estou vendo todo ele. A gente não vê aqui o polo inferior nem o polo superior corretamente. A gente bota o virtual e toda ela aparece. Então aqui vemos todo o lobo direito corretamente, né? Uma vez vendo o lobo direito, a gente pode medi-lo. Então, frisa a imagem e coloca-se o transdutor no polo superior até o polo inferior. Essa é a medida longitudinal. E a medida anteroposterior é feita nessa imagem também, daqui até o local mais profundo. Então, a medida anteroposterior não é feita aqui, porque aqui não é o local mais profundo, também não é feita aqui. E sim, aqui onde a gente vê o maior diâmetro anteroposterior. Essa é a vantagem de medir o diâmetro anteroposterior na forma longitudinal. Aqui estamos vendo então a tireoide longitudinal e aqui a gente vê ela no transversal. Por que a gente não mede o anteroposterior aqui? Porque eu não estou vendo a maior distância aqui. Aqui eu pego uma distância aleatória, única, né? Enquanto, então a gente pode dividir em duas telas para dar o exemplo. Aqui o anteroposterior, aqui a forma transversal e aqui a forma longitudinal. Na forma longitudinal podemos escolher qual é a maior distância, né? Então escolhemos aqui. Na anteroposterior, aqui na forma transversal, a gente não tem como escolher e temos que ter noção de que aqui também é o esôfago e não podemos entrar no esôfago. Mesmo aqui a gente já viu uma diferença, 1,1 para 1 centímetro, né? 1,1 feito nessa medida, quanto foi 1 centímetro feito nessa medida. Então aqui já teve diferença. A gente viu então que há uma diferença no formato anteroposterior, quando é medido no eixo longitudinal da tireoide. Então é muito simples a gente medir a tireoide nos diâmetros longitudinal e anteroposterior, só pegando a imagem longitudinal dela. O que devemos ter em mente? Que a gente não pode medir a tireoide, por exemplo, muitos aparelhos ainda mais antigos não possuem esse convexo virtual. Então a gente pega a tireoide assim, digamos, no longitudinal. Eu não estou vendo onde começa e onde termina ela, né? Então a gente pode medir daqui até aqui, mas isso é um erro, porque aqui eu não estou medindo a tireoide, eu estou medindo o transdutor. Eu fiz essa medida aqui, né? Eu sei que o transdutor mede 3,7, mas eu não sei quanto mede a tireoide. Então, eu não vi os limites dela. Outro erro é tentar imaginar onde acaba e onde começa o limite da tireoide. Vamos imaginar que comece aqui até ali. Pode ser, mas pode ser que não. Pode ser que tenha um nódulo aqui, pode ser que tenha, que ela acabe repentinamente, pode ser que ela seja muito alongada. A gente não sabe. Então, como não sabemos, a gente não pode imaginar essa medida. Nós temos que fazer, então, a medida consciente daquilo que a gente está vendo. Se o seu aparelho não tem o convexo, né, e a tireoide é maior do que a gente está vendo na tela, a gente então tem duas alternativas. Uma delas é dividir a tela em duas. Então, a gente pega até um dos lados da tela, divide a tela em duas, pega um dos lados da tela e vê aonde
aparece aqui um dos polos, onde a gente está vendo bem o limite da tireoide. Bom, o momento que eu vi isso, eu mudo a tela. Então, a gente está vendo a outra tela agora. E o que eu preciso fazer? Juntar a tireoide para que ela fique inteira na minha tela. E para que ela tenha tamanho real. Para que eu faça isso, não é difícil. A gente tem que pegar um ponto de referência. Então, vamos voltar aqui. Vamos pegar um ponto de referência como, por exemplo, essa imagem aqui, tá? Vamos ficar de olho naquela imagem do outro lado. Ela já apareceu ali, ó. É essa imagem aqui. Então nós temos que trazer ela até o outro lado.